Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 5, agosto 1862, volume 8, segunda parte. Pandos e Curus, a reencarnação na antiguidade. Dinantes escreve um dos nossos assinantes. Num livro que trata de obras em sânscrito, encontrei numa passagem do poema Mahabharata a exposição das crenças daqueles tempos remotos. Grande foi a minha admiração ao encontrar aí a reencarnação, doutrina que então parece ter sido bem compreendida. Eis o fato que permite ao deus Krishna explicar ao chefe dos Pandos a teoria bramânica. Tendo rebentado a guerra civil entre os descendentes de Pandu, legítimos herdeiros do trono, e os descendentes de Kuru, que eram usurpadores, vêm os Pandus à frente de um exército comandado pelo herói Arjuna atacar estes últimos. A batalha foi longa e a vitória era ainda incerta. Um armistício permitiu que os dois exércitos recuperassem as forças. De repente, soaram as trombetas e os dois grupos se movimentam para o combate. Cavalos brancos puxam o carro de Arjuna, junto ao qual se mantém Krishna. De repente, o herói para no meio do terreno que separa os contendores e os abarca com o olhar. Irmãos contra irmãos, diz ele, parentes contra parentes, prestes a se estrangularem sobre os cadáveres dos irmãos. É tomado de profunda melancolia e intensa dor. Krishna, exclama ele, eis os nossos parentes armados, de pé, prestes a se estrangularem. Vê, meus membros tremem, meu rosto empalidece, meu sangue gela. Um frio de morte circula-me nas veias e meus cabelos se eriçam de horror. O arco fiel cai-me da mão, incapaz de o suster. Vacilo. Nem posso avançar nem recuar, e minha alma tomada para a dor parece querer abandonar-me. Deus dos cabelos louros, dize-me, terei felicidade quando tiver assassinado os meus? Que representarão a vitória, o poder e a vida quando aqueles para nos quais os quero obter e conservar tiveram morrido no combate? Ó conquistador celeste, quando o mundo tríplice fosse o preço de sua morte, eu não os quereria estrangular por este globo miserável. Não, não o quero. Afiada que se preparem para matar-me impiedosamente. Esses cuja morte choras, respondeu Deus, não merecem que os chores. Quer vivam, quer morram, o sábio não tem lágrimas para a vida nem para a morte. O tempo em que eu não existia e tu não existias, em que esses guerreiros não existiam, jamais existiu e jamais virá a hora de nossa morte. Metido nos corpos, as almas atravessam a juventude, a idade madura, a decrepitude, passando a novos corpos onde continuam o seu curso. Indestrutível e eterno, um Deus desdobra de suas mãos o universo onde estamos. Quem aniquilará a alma que ele criou? Quem destruirá a obra do indestrutível? Em envoltório frágil, o corpo se altera, corrompe-se e morre. Mas a alma eterna que a gente não pode conceber, jamais perece. Ao combate, Arjuna. Avança os teus corcéis no combate. Tu não destróis a alma. Esta não será morta. Jamais nasce, jamais morre. Ela não conhece presente, nem passado, nem futuro. É antiga, eterna, sempre virgem, sempre jovem,
imutável e inalterável. Que significa cair no combate, estrangular os inimigos, se não deixar uma vestimenta ou tirar a vestimenta de outrem? Vai, não temas, atira sem escrúpulo uma veste usada. Vê sem terror os teus inimigos e os teus irmãos deixando os corpos perecíveis e suas almas revestindo formas novas. A alma é uma coisa que o gládio não penetra, o fogo não consome, as águas não deterioram e o vento sul não resseca. Para de gemer. Observação. A ideia da reencarnação está muito bem definida nesta passagem, como, aliás, todas as crenças espíritas o estavam na antiguidade. Só faltava um princípio, o da caridade. Estava reservado ao Cristo proclamar esta suprema lei, fonte de todas as felicidades terrenas e celestes. O planeta Vênus. Ditado espontâneo médium Senhor Costel. Vênus é o ponto intermediário entre Mercúrio e Júpiter. Seus habitantes têm a mesma conformação física que vós. A maior ou menor beleza e idealidade nas formas é a única diferença entre os seres criados. Em Vênus, a sutileza do ar, comparável à das altas montanhas, o torna impróprio aos vossos pulmões. As doenças aí são ignoradas. Seus habitantes só se nutrem de frutas e produtos do leite. Desconhecem o bárbaro costume de alimentar-se de cadáveres de animais, ferocidade só existente nos planetas inferiores. Em consequência, as grosseiras necessidades do corpo são aniquiladas, e o amor se reveste de todas as paixões e de todas as perfeições apenas sonhadas na terra. Como a aurora, em que as formas se revestem, indecisas e envoltas no vapor da manhã, a perfeição da alma, quase completa, tem os desconhecimentos e os desejos da infância feliz. A própria natureza reveste a graça da felicidade velada. Suas formas, moles e arredondadas, não têm a violência e a agressividade dos sítios terrenos. O mar profundo e calmo ignora as tempestades. As árvores jamais se curvam sob a pressão das tempestades e o inverno não as despoja de sua verdura. Nada é deslumbrante, tudo sorri, tudo é suave. Os costumes, marcados de quietude e ternura, não necessitam de repressão para se manterem puros e fortes. A forma política reveste a expressão da família. Cada tribo ou aglomeração de indivíduos tem seu chefe, eleito por classes de idade. A velhice aí é o apogeu da dignidade humana, porque aproxima no fim do fim desejado. Isenta de doenças e feiura, é calma e radiante como bela tarde de outono. A indústria terrena, aplicada à inquieta busca do bem-estar material, é simplificada e quase desaparece nas regiões superiores, onde não tem razão de ser. As artes sublimes a substituem e adquirem um desenvolvimento e uma perfeição que os vossos sentidos grosseiros não podem imaginar. A vestimenta é uniforme. Grandes túnicas brancas envolvem o corpo com suas pregas harmoniosas, mas não o desnaturam. Tudo é fácil a estes que só desejam a Deus e que, despojados dos interesses grosseiros, vivem simples e quase luminosos. Georges. Perguntas sobre o ditado precedente, Sociedade de Paris, 26 de junho 1862. Médium Senhor Costel.
1. Por vosso médium predileto fizestes uma descrição de Vênus. Estamos encantados com a sua concordância com o que já nos foi dito, posto que com menor precisão. Rogaríamos que a completasseis respondendo a algumas perguntas. Para começar, dizei como tendes conhecimento desse mundo. Sou errante, mas, inspirado por espíritos superiores, fui mandado a Vênus em missão. 3. Os habitantes da Terra podem lá encarnar diretamente ao saírem daqui? Ao deixar a Terra, os mais adiantados passam por uma erraticidade, mais ou menos longa, que os despoja dos laços carnais imperfeitamente rotos pela morte. Observação. A questão não era saber se os habitantes da Terra podem lá encarnar-se imediatamente após a morte, mas diretamente, isto é, sem passar por mundos intermediários. A resposta foi que é possível aos mais adiantados. 3. O estado de adiantamento dos habitantes de Vênus permite se lembrem de sua passagem em mundos inferiores e comparar as duas situações? Os homens olham para trás com os olhos do pensamento, que reconstitui de relance o passado extinto. Assim, o espírito adiantado vê com a mesma rapidez com que se move, rapidez fulminante como a eletricidade. Bela descoberta que se liga estreitamente à revelação espírita. Ambas contêm em si o progresso material e intelectual. Observação. Fazendo uma comparação, não é necessário saber a posição pessoal que se ocupou. Basta conhecer o estado material e moral dos mundos inferiores por onde se passou para lhes notar a diferença. Assim, conforme o que nos dizem de Marte, devemos felicitar-nos para não estar mais lá. E sem sair da Terra, basta considerar os povos bárbaros e ferozes e saber que tivemos de passar por esses estados para nos sentirmos mais felizes. Sobre outros mundos, temos apenas informações hipotéticas, mas é possível que, nos mais adiantados que nós, esse conhecimento tenha um grau de certeza que não nos é dado. 4. Aí a duração da vida é proporcionalmente mais longa ou mais curta que na Terra? Em Vênus, a reencarnação é muitíssimo mais longa que a prova terrena. Despojada das violências terrestres e humanas e expandida e impregnada da vivificante influência que a penetra, experimenta as asas que transportam a planetas gloriosos como Júpiter e outros semelhantes. Observação. Conforme fizemos já notar, a duração da vida corpórea parece ser proporcional ao progresso dos mundos. Em sua bondade, quis Deus abreviar as provas nos mundos inferiores. A esta razão, junta-se uma causa física. Quanto mais adiantados os mundos, tanto menos são os corpos devastados pelas paixões e pelas doenças que são a sua consequência. 5. O caráter dos habitantes de Vênus, conforme a vossa descrição, faz-nos pensar que entre eles não haja guerras, disputas, ódios e inveja. O homem só se torna aquilo que as palavras exprimem e seu pensamento limitado está privado do infinito. Assim, atribuís até aos planetas superiores as vossas paixões e os vossos motivos inferiores. Venenos depositados em vossos seres pela grosseria do ponto de partida, dos quais só vós curais lentamente. As divisões, as discórdias e as guerras são desconhecidas em Vênus, assim como desconhecem a antropofagia.
Observação. Com efeito, por seus vários estágios sociais, a Terra nos apresenta uma infinidade de tipos que nos podem dar uma ideia dos mundos nos quais cada um desses tipos é o estado normal. 6. Qual o estado da religião nesse planeta? A religião é a adoração constante e ativa do Ser Supremo, mas adoração despojada de qualquer erro, isto é, de qualquer culto idólatra. 7. Seus habitantes estão todos no mesmo nível ou, como na Terra, uns são mais adiantados que outros? Neste caso, a quais habitantes da Terra correspondem os menos adiantados? A mesma desigualdade proporcional existe entre os habitantes de Vênus, como entre os seres terrenos. Os menos adiantados são as estrelas do mundo terrestre, isto é, os vossos gênios e os homens virtuosos. 8. Há senhores e servos? A servidão é o primeiro degrau da iniciação. Os escravos da antiguidade, como os da América moderna, são seres destinados a progredir no meio superior ao que habitavam na última encarnação. Por toda a parte, os seres inferiores estão subordinados aos superiores, mas em Vênus, tal subordinação moral não se compara à subordinação corpórea, que existe na Terra. Os superiores não são senhores, mas pais dos inferiores. Em vez de os explorar, ajudam-nos a progredir. 9. Vênus chegou gradualmente ao estado em que se encontra? Passou anteriormente pelo estado em que se encontram a Terra e Marte? Reina uma admirável unidade no conjunto da obra divina. Como as criaturas, como tudo o que é criado, animais ou plantas, os planetas progridem inevitavelmente. Nas suas variadas expressões, a vida é uma perpétua ascensão para o Criador. Numa imensa espiral, ele desenvolve os graus da sua eternidade. 10. Tivemos comunicações concordantes sobre Júpiter, Marte e Vênus. Porque sobre a Lua só temos coisas contraditórias e não permitem se fixe uma opinião? Essa lacuna será preenchida e em breve tereis sobre a Lua revelações tão claras e precisas quanto as obtidas sobre os outros planetas. Se ainda não vos foram dadas, mais tarde compreendereis o motivo. Observação. Certamente esta comunicação sobre Vênus não tem os caracteres de autenticidade absoluta, razão por que a damos a título condicional. Contudo, o que já foi dito sobre esse mundo lhe dá ao menos um certo grau de probabilidade, e seja como for, não deixa de ser o quadro de um mundo que necessariamente deve existir para quem quer que não tenha a orgulhosa pretensão de que seja a Terra o apogeu da perfeição humana. É um elo na escala dos mundos e um grau acessível aos que não se sentem com forças para atingir diretamente a Júpiter. Carta ao jornal de San Juan d'Angeli. Encontramos a carta seguinte no jornal de San Juan d'Angeli em 15 de junho de 1862. Ao Sr. Pierre Diel, redator, substituto do jornal Le Milois. Numa carta dirigida ao Meloá, de 8 do corrente, lançais um desafio ao que chamais a pequena igreja de Saint-Jean d'Angely. Chocado por ter sido repelido pelo Sr. Bourreau, que não vos quis receber, voltai-vos contra o seu colega de espiritismo a fim de o interrogar. Sem ser o médium notável que indicais sob um transparente inicial, tomo a liberdade de vos apresentar algumas observações.
Qual teria sido o vosso objetivo ao lançar um desafio primeiro ao Senhor Burro e depois aos espíritas de Saint Jean d'Angely para que evocassem a alma de Jacques Bichot? Uma brincadeira para pôr fim à guerra civil e intestina que parece querer ensanguentar os campos férteis do Poitou? Se assim é, penso que deveis compreender que a dignidade das pessoas sérias e conscienciosas que acreditam firmemente nos princípios estabelecidos sobre os fenômenos, cuja certeza reconheceram, lhes impõe não se associem ao vosso jogo. Certamente, como os cépticos, tendes liberdade de rir dessas teorias. Vós sabeis que na França riem de tudo. Contudo, por melhor que fosse a vossa brincadeira, ela não é nova, e entre outros, certo cronista do jornal, ao qual dirijo esta, já tinha usado em seu começo. Se a questão foi levantada com seriedade, permiti-vos diga que não tomastes bom caminho para atingir o objetivo. Não seriam as pilhérias contidas no vosso primeiro artigo que iriam convencer o senhor Burro de vossa sinceridade. Ele tinha o direito de duvidar e de não vos dar ocasião para uma discussão à base da evocação do prior que sabeis. Também não são as vossas sátiras sobre a inutilidade do espiritismo e sobre as dissidências que dividem os seus adeptos que irão convencer o Senhor C. de vossa boa-fé ao reclamar as suas luzes. Se, pois, tendes verdadeira intenção de resolver tal problema, o meio melhor, o mais simples e o mais conveniente, em minha opinião, é virdes ao cenáculo e aí, despojado de qualquer ideia pré-concebida, fazendo tábula rasa de todas as prevenções anteriores, examinar friamente os fenômenos que se operarem em vossa presença e os submeterdes ao critério da certeza. Pois, se uma ou duas vezes temeis ser vítima de alucinação, repeti as vossas experiências. Como o Cristo a Tomé, o Espiritismo vos dirá. Vide pedis vilimanos nolis incrédulos. E se tais experiências conduzem sempre ao mesmo resultado, conforme todas as regras da lógica, devereis ter confiança no testemunho dos vossos sentidos, a menos que estejais reduzido ao pirronismo, o que estou longe de crer. Se, ao contrário, como admite pouco acima, vossos artigos não passavam de um jogo para divertir a disputa regional suscitada pelo voto desastrado da Sociedade de Agricultura de New York, continuai vossas piadas divertidas, assaltos brilhantes, admirados por nós, espectadores desinteressados. Permitireis apenas que os espíritas conservem a sua fé. Com efeito, nem sempre a troça tem razão. O aforismo, a ridículo mata, não tem exatidão perfeita. Poderíamos dizer dessa arma tão cruel, principalmente entre nós, o que foi dito a um personagem da comédia. Todos aqueles que matais passam muito bem. A gente ri de todas as grandes coisas tratadas como loucura, o que não as impediu se realizassem. Riram-se da existência de um outro continente e a América foi descoberta. Riram-se do vapor e estamos no século das estradas de ferro. Riram-se dos piróscafos e de Fulton, seu inventor, e agora eles singram mares e rios. Riram-se, inclinai-vos, Senhor. Riram-se do Cristo e sua sublime loucura. A loucura da cruz conquistou e submeteu o universo. Assim, se no momento o Espiritismo está exposto aos epigramas do filho de Voltaire, ele toma o seu partido e segue o seu caminho. O futuro o julgará. Se este sistema está baseado na verdade, nem piadas, nem paixões prevalecerão contra ele. Se não passa de um erro muito generoso, força
é confessar, em nosso século de materialismo, ele irá encontrar no nada as 1001 aberrações do espírito que, sob nomes diversos e esquisitos, desviaram a humanidade. Recebei, Senhor, a expressão de minha sincera cortesia. Um adepto. Observação. Não é a primeira vez que um adepto levanta a luva de desafio lançado contra o espiritismo pelos trocistas, entre os quais alguns puderam convencer-se que enfrentavam a parte mais forte e mais numerosa do que imaginavam. Assim, muitos agora compreendem que o melhor que fazem é calar-se. Então, é preciso dizer que as ideias espíritas penetram no próprio campo adversário, onde começam a sentir-se ultrapassados, e assim esperam. Hoje o espiritismo não mais é professado em segredo. A gente se diz espírita abertamente, como poderiam dizer-se francês ou inglês, católico, judeu ou protestante, partidário desta ou daquela filosofia. Todo receio pueril foi banido. Então, que todos os espíritas tenham a coragem de suas opiniões, que é o meio de calar a boca dos detratores e de os levar à reflexão. O espiritismo cresce incessantemente, como uma vaga que sobe, que circunscreve a ilhota, antes grande, e que alguns dias mais estará reduzida a um ponto. Que farão os negadores quando se virem sobre esse ilhéu cada vez mais reduzido pelo oceano das ideias novas? Vamos crescer a vaga que nos arrasta. Eis porque não nos inquietamos. Um dia, porém, os que estiverem na ilhota, apavorados pelo isolamento, estenderão os braços e nos pedirão socorro. Castigo de um avarento. François Riquier, homem muito simples, era um velho solteirão avarento, morto em C, há 4 ou 5 anos, deixando aos colaterais uma fortuna considerável. Tinha sido senhorio de uma de nossas amigas, a senhora F. Essa senhora o havia esquecido completamente. Ultimamente, sua filha, que é sujeita a crises de catalepsia seguidas do sono magnético espontâneo, nesse sono viu o senhor Riquier, o qual, diz ela, queria aproximar-se de sua mãe. Dias depois, a moça, aliás, bom médium escrevente, tomou do lápis e escreveu a comunicação seguinte, depois da qual Riquier pôs seu nome e endereço exato. Não sabendo tal endereço, a senhora F foi verificá-lo e ficou surpreendida, pois a indicação estava correta. Eis a comunicação, que é um novo exemplo das penas reservadas aos espíritos culpados. Como a manifestação foi espontânea e exprimia o desejo de falar à senhora F, foi-lhe feita esta pergunta: que quereis de nós? O meu dinheiro, que aqueles miseráveis tomaram todo para repartirem entre si. Dilapidaram meu patrimônio como se não fosse meu. Venderam minhas fazendas, minhas casas, para dividir tudo. Fazei-me justiça, porque eles não me escutam e não quero assistir a tais infâmias. Dizem que eu era usurário e guardam o meu dinheiro. Por que não me querem entregar se acham que foi mal adquirido? Mas vós estáis morto, pobre homem, já não precisais de dinheiro. Pedi a Deus uma nova existência pobre, a fim de expirardes a avareza desta. Não, não poderia viver pobre. Necessito do meu dinheiro para viver. Aliás, não preciso de outra vida, pois estou vivo agora. A pergunta que se segue foi feita com o fito de o trazer à realidade. Sofreis? Oh, sim, sofro piores torturas que a moléstia mais cruel,
porque é minha alma que suporta estas torturas. Tenho sempre presente a iniquidade de minha vida, que para muitos foi motivo de escândalo. Bem sei que sou um miserável e indigno de piedade, mas sofro tanto que necessito me ajudem a sair deste estado miserável. Oraremos por vós. Obrigado. Rogai para que eu esqueça minhas riquezas terrenas, sem o que jamais poderia arrepender-me. Adeus e obrigado. François Riquier, Rue de la Charité, número 14. Observação. Este exemplo e muitos outros análogos provam que o espírito pode conservar durante muitos anos a ideia de ainda pertencer ao mundo corpóreo. Tal ilusão não é exclusiva dos casos de morte violenta. Parece ser consequência da materialidade da vida terrena. É a persistência do sentimento de tal materialidade que não pode ser vencida. É um suplício para o espírito. Além disso, aí encontramos a prova que o espírito é um ser semelhante ao ser corpóreo, embora fluídico, porque, para que ainda se julgue neste mundo, que continue onde pensa continuar, poder-se-ia dizer entregue aos seus negócios. É preciso que se veja em forma e num corpo como em vida. Se dele só restasse um sopro, um vapor, uma centelha, não se enganaria quanto à situação. É assim que o estudo dos espíritos, mesmo vulgares, nos esclarece quanto ao estado real do mundo invisível e confirma as mais importantes verdades. Valor da prece. A mesma pessoa referida no fato precedente recebeu um dia a comunicação que se segue espontaneamente, mas a princípio não compreendeu a sua origem. Vós não me esquecestes, e jamais o vosso espírito teve para mim um sentimento de perdão. É verdade que vos causei muito mal, mas de há muito tempo sou castigada. Não parei de sofrer. Vejo-vos cumprindo vossos deveres com tanta coragem para enfrentar os deveres de vossa família, e a inveja não cessou de me devorar o coração. Vossa... Aqui paramos para perguntar quem era esse pobre ser. O espírito acrescentou: não me interrompais, darei o nome quando terminar. Resignação que acompanhei foi um dos meus maiores sofrimentos. Tende um pouco de piedade de mim se realmente sois discípula do Cristo. Eu estava muito só na terra, embora entre os meus, e a inveja foi o meu maior defeito. Foi por inveja que dominei vosso marido. Parecia que tomáveis o domínio sobre ele, quando vos conheci e me coloquei entre vós. Perdoai-me e tende coragem. Em tempo, Deus terá piedade de vós. Minha irmã, que oprimi durante minha vida, foi a única a orar por mim. Mas são as vossas preces que me faltam. As outras não trazem o selo do perdão. Adeus, perdoai. Angéle Rouget. Acrescenta aquela senhora. Então lembrei-me perfeitamente daquela criatura morta uns 25 anos e na qual não pensava desde muitos anos. Pergunto-me como as preces de sua irmã, criatura suave e virtuosa, dedicada, piedosa e resignada, não sejam mais frutuosas do que as minhas. Diante disto, certamente, admitireis que orei e perdoei. Resposta. O próprio Espírito o explica quando diz: as preces dos outros não trazem o selo do perdão. Com efeito, aquela senhora, a principal ofendida, e tendo sofrido mais pela conduta da outra, envolvia o perdão em suas preces, o que deveria tocar ainda mais o espírito culpado.
Orando, sua irmã apenas cumpria um dever. Por outro lado, havia um ato de caridade. A ofendida tinha mais direito e mais mérito para pedir graça. Seu perdão, pois, deveria tranquilizar mais o espírito. Ora, sabe-se que o principal efeito da prece é agir sobre o moral do espírito, tanto para o acalmar quanto para o conduzir ao bem. Trazendo-o ao bem, ela apressa a clemência do julgamento supremo, que sempre perdoa o pecador arrependido. Imperfeita como é, em face da justiça divina, a justiça humana, com frequência, oferece exemplos semelhantes. Se um homem for levado ao tribunal por ofensas a alguém, ninguém o defenderá melhor e lhe conseguirá a absolvição do que o próprio ofendido, vindo espontaneamente retirar a queixa. Tendo sido lida a comunicação acima na sociedade parisiense, provocou a seguinte pergunta de um sócio. Continuamente, os espíritos pedem preces aos mortais. Será que os bons espíritos não oram pelos sofredores? E neste caso, por que as dos homens são mais eficazes? A resposta que se segue foi dada na mesma sessão por Santo Agostinho, através do médium Senhor Visi. Filhos, orai sempre. Já vos disse, a prece é um orvalho benéfico que deve tornar menos árida a terra ressequida. Venho repetir mais uma vez e acrescentar algumas palavras em resposta à vossa pergunta. Perguntais por que os espíritos preferem pedir-vos preces do que a nós. As preces dos mortais são mais eficazes que as dos bons espíritos? Quem vos disse que nossas preces não tinham a virtude de espargir consolação e dar força aos espíritos fracos, que não podem ir a Deus senão com esforço e por vezes sem coragem? Se imploram as vossas preces, é porque estas têm o mérito das emanações terrenas, que sobem voluntariamente a Deus e que as aproveitam por virem da vossa caridade e do vosso amor. Para vós, orar é abnegação, para nós, um dever. O encarnado que ora pelo próximo cumpre nobre tarefa dos puros espíritos. Sem possuir a coragem e a força destes, realiza suas maravilhas. É peculiar à nossa vida consolar o espírito que pena e sofre, mas uma de vossas preces é o colar que tirais do pescoço para dar ao indigente. É o pão que retirais de vossa mesa para dá-lo ao que tem fome. Por isso, vossas preces são agradáveis ao que as escuta. Um pai não atende sempre à prece do filho pródigo? Não chama sempre os servos para manter o vitelo gordo pela volta do filho culpado? Como não o faria por aquele que, de joelhos, lhe vem dizer: ó meu pai, sou muito culpado. Não vos peço graça, mas perdoai a meu irmão arrependido, mais fraco e menos culpado que eu. É então que o pai se enternece, é então que arranca do peito tudo quanto este encerra em dons e em amor. E diz: estavas cheio de iniquidades e te disseste criminoso. Mas compreendendo a enormidade de tuas faltas, não me pediste graça para ti. Aceitas o sofrimento de meus castigos, e a despeito de tuas torturas, tua voz tem força bastante para pedir por teu irmão. E então, o pai não quer ser menos caridoso que o filho. Perdoa a ambos, a um e outro estende as mãos para que possam marchar direito no caminho que leva à sua glória.
Meus filhos, eis porque os espíritos sofredores que vagam em torno de vós imploram as vossas preces. Nós devemos orar, mas vós podeis orar. Prece do coração, tu és a alma das almas, se assim me posso exprimir. Quintessência sublime que sobe sempre casta, bela e radiosa, para a alma mais vasta de Deus. Santo Agostinho. Dissertações Espíritas. A Conquista do Futuro. O grupo de Santigema. Tar Médium Senhor C. A ideia espírita vai crescendo. Em breve cobrirá o solo francês do norte e do sul, do leste e do oeste. As balizas são fincadas de distância em distância. Vós sois essas balizas. A vós caberá a honra de, com os nossos conselhos, haver traçado aos irmãos a rota a seguir. Reuni-vos, pois, não só com um pensamento comum, mas com uma ação comum. Já passou a fase de observação e experiências. Agora é a aplicação. Agi e agi sem medo. Não olheis para trás. Ao contrário, fixai os olhos para a frente. Contemplai o objetivo e os obstáculos que dele vos separam. Se vos distrairdes na contemplação dos vossos passos, em vez de avançardes rapidamente, faltareis à missão que vos foi confiada. Tomai, pois, o bordão do viajor, cingi os rins e a caminho. Mas não partais sós, que todo o exército espírita, essa guarda avançada da doutrina evangélica, se ponha em marcha ao mesmo tempo. Uni-vos, consultai-vos e voai à conquista do futuro. Hippolyte Fortuny. A Pentecoste. Grupo de Saint-Gemme. Tar Médium Senhor C. O Espírito de Deus sopra sobre o mundo, a fim de regenerar os seus filhos. Se, como ao tempo dos apóstolos, não se mostra sob a forma de línguas de fogo, não está menos realmente presente entre vós. Orai, pois, com fervor ao Todo-Poderoso, a fim de que ele se digne fazer-vos tirar proveito de todas as vantagens morais, de todos os dons imperecíveis que ele houve por bem derramar sobre a cabeça dos apóstolos e do Cristo. Pedi e recebereis, e nada do que pedirdes de bom e útil para o vosso progresso espiritual vos será recusado. Mais uma vez, orai com fervor, mas que seja o vosso coração que fale, e não os lábios. Ou, se os vossos lábios se agitarem, que digam apenas o que o coração houver pensado. A felicidade que sentireis quando estiverdes animados pelo Espírito de Deus será tão grande que não podereis fazer uma ideia. Depende de vós obtê-la. E a partir deste momento considerareis os dias que restam como um pedaço de caminho a percorrer para chegardes ao destino e onde encontrareis, no fim do dia, a vossa ceia e um abrigo para a noite. Mas que aquela pouca importância relativa que deveis ligar às coisas terrenas não vos impeça de considerar os vossos deveres materiais como muito sérias. Aos olhos de Deus, cometereis grave falta se não vos entregasseis conscientemente aos vossos deveres cotidianos. Nada se deve desprezar do que saiu das mãos do Criador. Deveis, em certa medida, desfrutar os bens materiais que vos foram concedidos. Vosso dever é não os guardar exclusivamente para vós, mas fazer deles participarem os irmãos aos quais eles foram recusados. Uma consciência pura, uma caridade e uma humildade sem limites, eis a melhor das preces para chamar a si o Espírito Santo. E o verdadeiro Veni Creator
Não que este, cantado nas igrejas, não seja uma prece que será exalçada, sempre que feita de bom coração. Mas, como já vos foi dito tantas vezes, o fundo é tudo, a forma quase nada. Então, pelos atos, pedi que o Espírito Santo venha visitar-vos e derramar em vossa alma essa força que dá a fé para superar as misérias terrenas e para estender a mão àqueles dos vossos irmãos a quem a fraqueza do espírito impede de ver a luz, sem a qual só marchareis tateantes, com o risco de vos chocardes nos obstáculos semeados no caminho. A verdadeira felicidade, pela qual todos suspirais, lá se acha. Cada um a tem sob a mão. Basta querer para alcançá-la. Tomai hoje resoluções firmes e boas, e o Espírito de Deus não vos faltará. Tende certeza. Amai ao vosso próximo como a vós mesmos, pelo amor de Deus, e tereis dignamente solenizado o dia em que o Espírito Santo veio visitar os apóstolos do cristianismo. Hippolyte Fortol. O perdão. Sociedade Espírita de Paris, médium Senhor A. Didier. Como se pode achar em si a força para perdoar? A sublimidade do perdão é a morte do Cristo no Gólgota. Ora, já vos disse que o Cristo tinha resumido em sua vida todas as angústias e lutas humanas? Todos os que mereciam o nome de cristãos antes de Jesus Cristo morreram com o perdão nos lábios. Os defensores das liberdades oprimidas, os mártires das verdades e das grandes causas, de tal modo compreenderam a elevação e a sublimidade de sua vida que não faliram no último instante e perdoaram. Se o perdão de Augusto não é inteiramente sublime historicamente, o Augusto de Corneille, o grande trágico, é senhor de si como do universo, porque perdoa. Ah, como são mesquinhos e miseráveis os que possuíam o mundo e não perdoavam. Como é grande aquele que continha no futuro dos séculos todas as humanidades e perdoava. O perdão é uma inspiração e, por vezes, um conselho dos espíritos. Infelizes os que fecham o coração a essa voz. Como diz a Escritura, serão punidos porque tinham ouvidos e não escutavam. Então, se quereis perdoar, se vós mesmos vos sentis fracos, contemplai a morte do Cristo. Aquele que se conhece a si próprio triunfa facilmente de si mesmo. Eis porque o grande príncipe da sabedoria antiga sabia, antes de mais nada, conhecer-se a si próprio. Antes de se lançar na luta, aos atletas para os jogos, para as lutas grandiosas, ensinavam-se os meios seguros de vencer. Ao lado disso, nos liceus, Sócrates ensinava que havia um ser supremo. E algum tempo depois, séculos antes do Cristo, ensinava a toda a nação grega a morrer e perdoar. O homem vicioso, mesquinho e fraco não perdoa. O homem habituado às lutas pessoais, às reflexões justas e sãs, perdoa facilmente. Lamennais. A Vingança. Sociedade Espírita de Paris. Médium Senhor B. de B.M. A vingança é agradável ao coração, diz o poeta. Ó pobres cegos, que dais livre curso à mais feia paixão. Credes fazer mal ao próximo quando o golpeais e não notais que estes se voltam contra vós. Ela não é só um crime, mas incompreensão absurda. É como seus irmãos, o rancor, o ódio, o ciúme, filhos do orgulho, o meio de que se servem os espíritos das trevas para atrair a si aqueles que receiam lhe escapem. É o mais infalível instrumento de perdição posto nas mãos dos homens pelos inimigos que se escarniçam na sua derrota moral.
Resisti, filhos da terra, a esse culposo arrastamento, e tende certeza, se alguém mereceu vossa cólera, não será no auge do rancor que encontrareis a calma de consciência. Ponde nas mãos do Todo-Poderoso o cuidado de se pronunciar quanto aos vossos direitos e à justiça de vossa causa. Na vingança existe algo de ímpio e de degradante para o espírito. Não, a vingança não é compatível com a perfeição. Enquanto uma alma conservar tal sentimento, ficará nos porões do mundo dos espíritos. Mas o vosso não será o eterno joguete dessa paixão infeliz. Posso garantir que a abolição da falsa noção do inferno eterno, ou antes da danação eterna, que tem sido pretexto ou escusa para atos de vingança, será a aurora de uma nova era de tolerância e mansuetude, que não tardará a estender-se até as regiões privadas da vida moral. Poderia o homem condenar a vingança quando lhe apresentaram Deus como ciumento e se vingando por torturas eternas? Cessai, pois, ó homens, de insultar a divindade, emprestando-lhe vossas paixões ignóbeis. Então, ó habitantes da terra, sereis abençoados por Deus. Vós que me escutais, procedei de modo que liberta a vossa alma do vergonhoso motivo para atos contrários à caridade. Mereçais ser admitidos no conjunto sagrado, cujas portas só a caridade pode abrir. Pierre Angers, Espírito Protetor. Bibliografia: O Espiritismo em Lyon. Comunicações de Além-Túmulo. Seleção de manifestações da Sociedade Espírita dos Rothô, com a epígrafe: O Espiritismo não se impõe, vence a ele porque dele se necessita. Allan Kardec, revista 1861, brochura em 80. 32 páginas com 4 gravuras de desenhos mediúnicos. 15 cêntimos. Nas principais livrarias de Lyon e em Paris, em Loudoyen. Esta é a primeira de uma série de brochuras a serem publicadas proximamente. Contém uma seleção de mensagens recebidas no grupo de Rothô, dirigido pelo Sr. Dijoux, chefe de ateliê. Todas elas, concordes com o Livro dos Espíritos, respiram a mais sã moral e têm o cunho inconteste de espíritos bons e benevolentes. O estilo é simples, familiar e adequado ao meio onde foram dadas e não comportam ideias abstratas. Antes de tudo, os bons espíritos querem instruir. Por isso, põe-se à altura do auditório e não se preocupam em satisfazer aos que nas mensagens buscam a pompa do estilo sem lhes aproveitarem as lições. O essencial para eles é que a boa instrução penetre o coração. Pensamos que, sob tal ponto, a coleção atinge o seu objetivo. Sentimos-nos felizes de aproveitar a ocasião para felicitar o Sr. Dijoux, chefe desse grupo, um dos mais numerosos de Lyon, pelo seu zelo e perseverança na programação do espiritismo entre os trabalhadores. O terceiro volume das Revelações de Além-Túmulo da Senhora Duzan aparecerá em breve. Allan Kardec.